Eu participei de 3 direções do Andes Sindicato Nacional. Participei como VPR entre 2002 e 2004, 2006. Depois eu fui presidente do Andes 2012 e 2014. E de 2014 a 2016 eu fui vice-presidente do Andes. Então eu participei de 3 gestões do Andes nos diferentes cargos e posições. Fui presidente da ADUF, Seção Sindical do Andes, de 2012 a 2014. Depois eu fui presidente do Andes Sindicato Nacional de 2016 a 2018. E depois secretária-geral de 2018 a 2020, né? Acho que na gestão mais longa que nós já tivemos por conta da pandemia. Eu já sabia da existência do Andes antes. Eu era da seção sindical lá da Unesp de Franca, né? Mas nunca tinha tido a chance de vir em congresso, essas coisas, né? E aí no ano 2000, quando eu fui para a direção da Unesp Central, aí que eu acabei fazendo contato com a direção do Andes. Eu fui presidente de seção sindical, da seção sindical da ADUF, da Federal Fluminense, onde trabalhei e me formei na militância durante 20 anos, da APES, onde eu estou agora, que é da seção sindical que abarca o IFE, Sudeste, MG e a UFJF, e também fui de diretorias dessas seções sindicais e de diretorias do Andes Sindicato Nacional e presidente do Andes por 2 gestões. É muito importante que nós mulheres possamos ocupar todos os espaços que nós quisermos ocupar. Que não seja uma compulsoriedade, mas que seja um direito de nós estarmos sem violência em todos os espaços. E o espaço sindical, as direções, o espaço político é historicamente um espaço de poder. Então nós mulheres estivemos mais fora desse espaço de poder, que é o espaço da direção sindical, e nesse sentido é muito importante que nós mulheres possamos ocupar esses espaços. Então, historicamente, o movimento sindical ele é muito marcado pela atuação dos homens. Então, a inserção das mulheres no movimento sindical, muitas vezes, ela é pautada assim, a mulher vai ser secretária, né? A mulher vai ficar num cargo que vai escrever, que não vai aparecer tanto. Então, isso a gente foi construindo o papel da mulher no movimento sindical, que deve ser também um papel de protagonista desse movimento sindical, que deve se construir também com as mulheres. Então, é muito importante ter mulheres nas instâncias deliberativas. Isso traz o papel que a mulher exerce, o papel que a gente tem enquanto ser social e que se constrói também na luta. Então, à medida que a gente contribui com o movimento sindical, a gente também se constrói militante. A gente também se constrói protagonistas. Ter mulheres significa dar às mulheres o direito que elas têm, né? Tanto quanto os homens, de ser direção do sindicato. Né? Mas não é só dar às mulheres esse direito, mas não é nem dar, né? Conquistado, né? Um direito já conquistado, mas é muito você dá as condições para que as mulheres que participam da direção do sindicato possam de fato vir nas reuniões, nas atividades todas do sindicato. Então, não adianta dizer, vamos incorporar mulheres na direção ou incorporar mulheres no sindicato, e aí quem que fica com o filho dela para ela vir participar da reunião? Tem a assembleia, né? Porque historicamente é dado às mulheres, né? E isso também é outra postura naturalizada, a guarda, o cuidado. Então, sobra para as mulheres, filhas e mães, né? O cuidado com os pais doentes, com os irmãos doentes, com a família inteira doente, ou o cuidado com os filhos. Então, se o sindicato quer que as mulheres de fato participem, crie condições, que é isso que o Andes está fazendo agora. Estarmos em instâncias de deliberação é a possibilidade da gente disputar, discutir políticas que venham atender a necessidade das mulheres, né? Que compõem a população. Não é um processo fácil, não é? A nossa sociedade patriarcal ela é extremamente forte, ainda que modificada das suas origens,
né? Portanto, eu diria que garantir esses espaços é um passo estratégico para que a gente possa avançar na luta e na igualdade de gêneros. Agora, normalmente, você vê a diferença de uma mulher como líder. Ela tem uma percepção de todo o movimento social, principalmente a mulher negra, que é totalmente diferente de um homem branco. Totalmente. Ela tem a visão, essa coisa da maternidade, né? Ela sabe o que é que a mulher precisa para poder atuar, né? Então ela tem essa visão, né? Que é diferente do homem branco, que ele vai ficar lá, ele nem tem essa experiência, né? Normalmente ele sai de casa, não se preocupa como é que estão as crianças, como é que, se ela vai passar, né? Se almoçou, se não almoçou, né? Vai fazer o seu movimento, se for um ato na rua, enquanto a mulher não, ela tem que dar conta de sair. Possibilitar a mulher estar num cargo de direção é muito importante, mas não é só isso. Todo o meio social, inclusive os nossos companheiros homens, precisam também serem politizados no sentido de dar condições para essa mulher participar. E quando essa mulher tem filho pequeno, por exemplo, tem que participar não só no sentido de estar junto, de ter espaços adequados, mas também de financeiramente. Porque senão a mulher, não adianta muito a gente aprovar as cotas para a participação da mulher na direção, se você não vai dar condições. Não é nem porque não tem o direito ao número de cargos X de mulheres, é porque as próprias mulheres vão verificar que não tem condição nenhuma de disponibilizar o seu nome. Existem várias condições que emperram o processo de participação da mulher, né? A questão relacionada aos papéis que são impostos para essa mulher ocupar. Então, você já tem a condição estrutural que vai causar impedimentos, né? A questão dos cuidados com a família, né? A questão das tarefas do planejamento familiar, do planejamento doméstico, é um acúmulo. Se isso está, dependendo de cada relação e dependendo de cada mulher, se essas questões elas estão sobre essa mulher, é claro que ela vai ter muito mais dificuldade de militar, de estar participando de processos como esse. Ou se ela participa, ela tem uma carga mental, né, uma sobrecarga de trabalho imensa, porque estar na direção do sindicato é exercer do seu tempo, né, da sua vida, para estar em espaços, para estar... Hoje, por exemplo, né, de estar viajando, de estar num ambiente, né, de participação política, requer que você abra mão de uma série de outros momentos da sua vida. Então, se essa mulher ela tem uma série de elementos da sociedade que impedem que ela esteja nesses espaços, é claro que vai ser mais difícil. Não é à toa que a gente tem, historicamente, muito mais homens participando desse espaço. Isso faz com que as mulheres também não se sintam representadas e não se sintam capazes de ocupar esse espaço. Então, é sempre a figura masculina, não, vai lá, tu tem mais experiência, né? Como se a experiência viesse sem você viver, sem você se lançar a ela, né? Então, é necessário a mulher experimentar, é necessário ela se ver representada em outras, né? E se sentir capaz para estar lá também. Significa reconhecer a mulher como sujeito político e como sujeito coletivo de ação. Significa ampliar em muito a capacidade de elaboração e formulação da política e de produzir ações, medidas que de fato respondam à realidade da categoria, que de fato contribuam para a luta estratégica da classe trabalhadora. O lugar da mulher trabalhadora, da mulher professora, da mulher docente, pesquisadora, extensionista, é decisivo ter esta mulher representando este lugar como sujeito componente da categoria que vai contribuir efetivamente, pela sua especificidade, inclusive, como direção nas instâncias efetivas de diretoria das entidades. Na nossa profissão, a profissão docente, ela é uma profissão tradicionalmente em que as mulheres já tinham entrada, né? Mulheres professoras não é algo tão novo quanto outras profissões em que a mulher historicamente foi entrando mais tarde no mercado de trabalho. De qualquer forma, a gente vê esses números, né? Que somos uma maioria numérica, mas uma minoria em questão de direitos. Por essas questões das participações nas diretorias, como delegados nos eventos, participações no GT, etc.
Eu acho que o nosso sindicato tem feito esforços necessários para contornar as dificuldades, né? O que vai se aprimorando com o passar dos anos, vai, digamos assim, sendo burilado até isso se expressar em reivindicações mais específicas, que estão no campo das mulheres, que são coisas específicas das mulheres, que dizem respeito às mulheres. Então nós vamos ver essas pautas indo, no meu entender, se aprimorando. Reconhecer que o machismo é estrutural e que, portanto, o Andes também reproduzia ações e estruturas machistas, começando por não dar a possibilidade igualitária de militância para as mulheres e, ao reconhecer isso, tentar avançar na política interna, na organização do sindicato. Então, acho que foi fundamental esse passo à frente que a gente deu, porque nós temos uma categoria no ensino superior público que é praticamente meio a meio de homens e mulheres. Há muito tempo, né, desde a fundação do nosso sindicato, é importante a gente dizer que ele vem de uma construção de homens e mulheres professoras, né? Isso é fundamental para a gente compreender por que nós vamos avançar na luta durante esses 40 anos de Andes, né? Eu quero aqui registrar, como professora de universidade, base do Andes e construindo a direção desse sindicato há muito tempo, né? Eu tenho 34 anos de professora, que a paridade política entre gêneros foi uma luta desde o início da construção do nosso sindicato, né? Se a gente pensar essa construção na início da década de 90 e até os 40 anos nos dias atuais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em 2002 nós tivemos no Andes, foi no 44º CONAD, né? Ele aconteceu nesse período e nós tivemos uma deliberação que tratava de paridade política entre gêneros, em 2002. E aí a gente colocava que era importante, na luta internacional do Andes, como sindicato nacional, numa relação com os trabalhadores, numa perspectiva internacionalista, que a gente lutasse pela igualdade e a equidade de gênero, em especial pela paridade do poder entre homens e mulheres. Isso em 2002, olha como é importante a gente lembrar, né? E aí ele já dizia, começando pela divisão paritária dos assentos eletivos em todos os poderes. O sindicalismo é masculino, né? Tem essa coisa, apesar do Andes ser um sindicato de mulheres, porque a profissão é mais feminina, vamos dizer assim, né? Tem uma quantidade enorme de mulheres, mas isso não aparecia no sindicato, na direção do sindicato principalmente. Então, ter a paridade, a gente estimula, dá um estímulo para que as mulheres participem do sindicato de maneira mais incisiva, da direção, de uma participação mais orgânica mesmo dentro do sindicato. E que é importante você ter no estatuto, porque tem que começar de alguma forma. E ter no estatuto de que a direção será paritária é fundamental, porque isso obriga as pessoas não só a pensarem na questão da paridade, como a se construir essa ideia de que homens e mulheres têm que estar juntos no mesmo espaço em condição igual. Mesmo que a princípio pareça, como alguns quiseram dizer, que não precisava pôr no estatuto, né? Se isso é de direito, por que pôr no estatuto? Não, vamos pôr no estatuto que é para garantir, né? E como uma coisa bastante pedagógica também, tanto para os homens quanto para as mulheres. Tenho muito orgulho, né, de estar nessa primeira gestão com paridade, mas com a consciência de que isso é resultado de luta de muitas mulheres durante muitos anos nesse sindicato. Né? Se hoje a gente conquistou a paridade, é porque a gente tem uma história de militantes mulheres que brigaram muito por isso, né? A montagem da chapa, particularmente, ela não foi difícil do ponto de vista, porque é isso, acho que a gente vem avançando ao longo do tempo, né? Mas
não é simples você fazer uma discussão de paridade. Por quê? A paridade ela não envolve só você ter nome de mulheres. Ela envolve também você ter condições para que as mulheres participem. Isso significa o quê? Quais são os horários de reunião? Quanto tempo a reunião dura? Não é? Que dias da semana a gente vai fazer reunião? Né? Que condição que a gente está dando para as mulheres se qualificarem na militância também, com uma realidade que ainda envolve a prioridade em cuidar dos filhos, a cuidar dos idosos, a cuidar da casa. Né? Então, a paridade ela é uma estratégia, né, de garantir com que as mulheres tenham uma maior participação, e isso é fundamental, porque senão a pauta das mulheres demora mais a aparecer, mas a gente tem que pensar um conjunto de ações que, de fato, materializem essa paridade com qualidade. E muito me honra estar à frente do sindicato, na primeira gestão com paridade, ser uma mulher que poucas foram presidentas desse sindicato, né, e estar nessa história construindo a paridade. Então, quando a gente vai discutir a nossa condição dentro do sindicato, quando a gente vai discutir as nossas deliberações, os nossos encaminhamentos, a gente não pode esquecer que as mulheres são partes fundamentais dessa história. Então, me reconheço como presidenta desse sindicato, tenho muito orgulho de ser presidenta desse sindicato e de fazer parte da construção de uma gestão com paridade de gênero. A medida de aprovar a paridade, ela é uma tática nesse processo. Ela é uma tática que vai no sentido de contribuir para desnaturalizar, porque até o momento nós não fomos capazes de fazer esse movimento sem ter isso definido como uma deliberação. Então, é um processo de contribuição para dar passos adiante. Mas não significa que está resolvido, né? As medidas que a gente toma, elas precisam dar materialidade à política e ao programa que a gente definiu. Nós definimos que a questão da mulher é fundamental. Nós definimos que enfrentar o machismo dentro do sindicato é fundamental. Então, o que fazer para isso? Não adianta só o discurso. Quando eu olho essa questão da paridade de gênero, eu não fico olhando a aparência da coisa, não. Na aparência, nós podemos até ter dificuldades, porque a maioria é homem, você mesmo disse, a maioria é homem que está aqui. Vamos decidir quem vai dirigir o sindicato. Se a maioria é homem, é mais fácil você conseguir homens para dirigir o sindicato do que mulheres. Portanto, não vamos ficar na aparência das coisas. Então, isso pode significar, à primeira vista, um avanço. Mas nós temos que ir por trás disso e nós temos que ir na raiz disso, para não nos conformarmos e não nos iludirmos com a paridade de gênero. Então, para mim, a luta continua, para mim, a luta tem que ir para a raiz, para mim, a gente vai ter que mudar muita coisa ainda para alterar essa questão. A gente entende que isso é um avanço e é uma garantia agora regrada, né, da participação das mulheres, né? Se a gente tivesse uma sociedade mais igualitária, isso nem seria necessário, mas já que não é isso, a gente vai conquistando da maneira que pode. Ao discutir a paridade, a gente precisa obrigatoriamente efetivá-la, já que nós aprovamos. E para efetivar significa criar condições de que as mulheres possam fazer militância sindical. Então, isso impõe ao Sindicato Nacional um novo desafio. A gente já tem várias coisas construídas, como a questão das creches, né? Do espaço criança, nos nossos eventos, né? A questão de contribuição para o cuidado dos filhos e filhas. Mas exige mais do que isso. Exige, de fato, construir relações igualitárias de participação dentro do sindicato. Então, mais do que você ter igualdade de número de participação entre homens e mulheres, a paridade exige respeito à participação das mulheres. Exige reconhecer a importância das mulheres nesse espaço. E aí, o que significa essa paridade para a gente? Essa paridade, ela vai se dar para a gente em todos os âmbitos, principalmente na compreensão de que homens e mulheres têm igualdade de direitos, mas isso não se concretiza no que a gente vai chamar na divisão social do trabalho, né?
Ainda hoje, os dados nós vamos compreender que homens e mulheres estão no mercado de trabalho. Mas quando a gente faz o recorte étnico-racial, nós vamos encontrar que homens e mulheres brancas estão mais em espaços de trabalho do que homens e mulheres negras, né? E isso se reflete diretamente no trabalho dos professores da educação superior. Esse primeiro passo, ele é importante para demonstrar a importância da absoluta equiparação que nós temos que ter hoje no sindicato classista no debate de classe, gênero e raça. Eu hoje acredito piamente que é um erro teórico, mas, acima de tudo, um erro político hierarquizar essas lutas, né? E o desafio no século XXI é que, de fato, aqueles que se dispõem, se colocam para construir uma outra sociedade, pensem que a construção dessa sociedade não pode ser deixando um desses pilares para trás, né? Mulheres, homens, negros e negras, LGBTs, essa sociedade diversa, ela tem que ser considerada nas estruturas e também na estrutura do sindicato. Então, eu acho que essa foi uma decisão muito importante, mas ainda muito polêmica. Isso é polêmico ainda no interior do sindicato. Eu lamento profundamente que ainda exista o pensamento que haja de forma maniqueísta e que pense que ou se é classista ou se é identitário. Na minha avaliação, é um equívoco considerar que o Andes, ao avançar na pauta das mulheres, se tornou um sindicato identitário. O Andes se tornou um sindicato profundamente mais classista, quando reconhece que as mulheres, pela estrutura da sociedade desigual capitalista, têm uma condição diferenciada de participação. Isso é discutir a classe, porque é discutir a classe real, né? Não é discutir a classe etérea, é discutir a classe real, com o seu gênero, com a sua raça, né? Com as suas condições econômicas. Eu penso que esse foi um desafio, mas que agora o segundo passo é enraizar isso nas seções sindicais. Na hora da montagem das chapas, nós vamos ter que pensar na proporção de igualdade entre homens e mulheres. Então, vejo como um grande avanço a paridade de gênero no Andes, nosso sindicato nacional. E nas nossas sessões sindicais, nós vamos batalhar. Eu tenho certeza que as feministas que estão presentes no Andes vão levar essa pauta para suas sessões sindicais e nós vamos ter cada vez mais um movimento docente que seja, de fato, um movimento docente com igualdade de gênero. O machismo existe em qualquer lugar que estejamos. O machismo é uma reprodução da sociedade que vivemos e temos sim dentro do sindicato, porque quem compõe hoje o sindicato dos docentes são os professores de universidades e professoras de universidades. E nós temos machismo dentro da universidade. Nós temos machismo de várias formas, nos cargos e também na forma de você atuar dentro da universidade, como é que as mulheres se expressam, como é que elas são, às vezes, muitas vezes, oprimidas pela forma como elas se expressam. Eu diria assim, tem algumas mulheres neste sindicato que eu, a Marina, a Celi, que vieram de uma época diferente que é a atual, que hoje já temos avanços, que nós, lógico, fomos oprimidas de várias formas, no sentido da fala, mesmo sendo presidente do sindicato, algumas vezes a fala, ela não tinha tanta, ela não era ouvida como era por um homem. Se eu dissesse que eu não vivi, eu estaria negando um pressuposto avaliativo e teórico, inclusive político, social, de que a sociedade brasileira tem o machismo como um componente estrutural das suas relações. Vivi, poderia contar algumas histórias, mas talvez uma frase que ouvi numa reunião ampla, grande com a base do sindicato, em que durante uma intervenção um companheiro vira e fala assim: não, você só chegou onde você chegou, você só é a dirigente que é, você só é a militante que é, porque você militou como um homem.
Então, isso revela a dificuldade que o sujeito macho, que às vezes nega o seu machismo, tem de reconhecer que uma mulher pode sim chegar aonde ela quiser chegar, né? Na militância e em qualquer outro lugar. E a minha avaliação disso é que é estrutural, sim, está presente no nosso sindicato, está presente na nossa vida cotidiana, é parte do processo histórico que a gente constrói como humanidade, como relações de um país, numa cidade, na particularidade dos lugares onde estamos, porque não somos uma ilha. E nem somos polianos, não temos direito de ser polianos, em dizer que ele não existe porque somos um sindicato de professores. Ele existe, é duro, é pesado. Tanto tem que a gente cria comissão de combate ao assédio no Congresso. O Andes tem lá na sede tem uma comissão de combate ao assédio. O assédio quer dizer a todos os tipos de assédio moral, que são uma parte do machismo que domina, né, que existe na sociedade brasileira patriarcal. Então, precisa ter uma comissão encarregada para fazer isso. Nós já tivemos casos de machismo que eu falo essa direção, né, desde a outra, decidiu que não vai deixar passar. Se um diretor, numa reunião qualquer, ele tira minha fala, ele faz o que a gente chama de mansplaining, né? De vir explicar o que eu estou falando, a postura nossa é vamos denunciar. Né? Você para com o machismo. Em geral, os homens não gostam, né, quando a gente faz isso. Mas é tão comum ou não deixar você falar, né? Quando você fala, te interrompe, ou depois que você falou, fala a mesma coisa para explicar, né? Como que isso é uma atitude extremamente machista, né? Como se o que a mulher falou não tem valor, ela não sabe explicar, né? Se ela não é louca nem burra, ela tem menos capacidade de expressão, né, na questão política. E não é só no sindicato, né? Isso é uma constante na sociedade como um todo, que às vezes a gente nem percebe. A gente precisa, primeiro, uma das maiores dificuldades é identificar que isso está acontecendo com você. Não é fácil isso. Quando eu iniciei na direção sindical, eu não conseguia de imediato identificar que isso estava acontecendo comigo. Então, por exemplo, acontecia uma situação comigo desagradável numa reunião, mas naquele momento da reunião eu não conseguia reagir. Então, a reação, ela vinha sempre depois, o processo de reflexão acontecia sempre depois, porque eu não conseguia identificar no momento que acontecia, né? Hoje já é um pouco mais eu já consigo fazer isso, eu já consigo me preparar para isso, né? Então, faço esse enfrentamento já porque já consigo identificar. Isso é um primeiro aspecto, é identificar, é saber o que está acontecendo com você naquele momento. A outra coisa é como você vai enfrentar, né? Você já identificou e agora eu sei que eu tenho que reagir a isso, que eu tenho que fazer o enfrentamento disso. Então, você tem diversas maneiras de fazer, não é? E, por incrível que pareça, é com tristeza que eu vou dizer isso, a forma mais eficaz quando isso acontece é quando você expõe, né, o outro, né, e demonstra também para ele, para os que estão ao redor, que isso está acontecendo com você, que você está sendo vítima de machismo. E não é só dizer que está sendo machista, né? É você mostrar por que está sendo machista. Então, às vezes você tem que parar de fazer uma intervenção em relação a uma pauta que está sendo discutida. Você tem que parar, e é necessário fazer isso, para apontar que o machismo está acontecendo com você e como é que ele está acontecendo com você. E a gente percebe que às vezes a gente não tem uma reação positiva dos companheiros, não é? Sempre trata a questão como se fosse reclamação de mulher, ou uma choradeira, não é? Não levam a sério. Mas também eu já consigo perceber nesses ambientes que eu frequento que também existe uma postura também já de respeito, né? Eu tenho um episódio que me marcou bastante.
que foi um que eu me sinto confortável para dividir, porque tem tantos outros que, infelizmente, eu nem me sinto confortável para falar. Como eu disse, o machismo ele é do dia a dia, ele é presente, então tem coisas que eu não quero lembrar, enfim. Eu estava participando de um debate chamado pela instituição, chamado pela universidade, e nesse debate apareciam as questões sindicais. E devido às diferenças sindicais, eu me manifestei publicamente, quando foi a vez da minha fala, e um colega foi pediu a palavra para me responder, e quando ele foi se dirigir a mim, e esse colega era um senhor, ele começou falando comigo assim, ele se dirigiu a mim, o vocativo que ele usou, ele disse, meu anjo, e aí continuou a frase dele. Esse foi um episódio que me marcou muito e que me fez pensar muito sobre essa palavra, essa expressão que ele usou, como ele me chamou de meu anjo, né? Primeiro porque a gente tinha diferenças entre nós, diferenças de sexo, diferenças de gênero, diferenças de idade, era um colega, era um senhor, e eu fiquei pensando na desqualificação, né? O anjo, ele lembra, o que o angelical, o que o anjo lembra, né? Algo de inocente, então ele estava me chamando de inocente, de criança. Ali nós éramos colegas, eu sou tão professora da casa quanto ele. E também eu fiquei pensando que os anjos não têm sexo, não é isso que diz, né? A gente se pergunta qual é o sexo dos anjos. Então, assim, eu vi ali um apagamento do meu gênero, né? E do sexo, o apagamento da mulher nesse lugar nenhum que é o anjo. Então, foi um episódio, assim, que me marcou bastante, porque a gente vê como uma pequena palavra, né? Pode daqui um pouco soar como somente a minha interpretação, mas a gente vai vivendo e vai conseguindo tirar dessas situações e entender elas, e a gente vive na pele, né? Então é para mostrar, assim, divido isso, que foi algo que me marcou, e como simples palavrinhas podem trazer todo um contexto muito grande do machismo e de opressão, né? Uma desqualificação da minha fala desde o início, desde como se dirigiu a mim. Você fica sentindo assim um peso de companheiros seus, né? Aquele companheiro de luta que não tem, sabe, não consegue perceber essa violência, porque o machismo é uma violência, o racismo é uma violência, e ele tem que entender isso, e ele fica reproduzindo uma coisa que foi o sistema capitalista que nos deu de presente, vamos dizer assim, um presente horrível, mas enfim. Então, tanto na minha seção sindical, quanto eu fui da Regional do Andes, né? Regional Nordeste 3, também a mesma coisa. Na Regional foi bem terrível, bem terrível. Eu era a tesoureira, a segunda tesoureira. Tinha alguns diretores da secretaria, né? Que fazia questão de me chamar de segunda tesoureira. Né? E nessa regional eu era a única mulher da regional, nessa época. Eu sempre falo assim que nós vivemos numa sociedade que ama os homens e despreza as mulheres. Então todos os locais que nós ocupamos, eles são locais, se tem maioria feminina, são locais desvalorizados, se tem maioria masculina, são locais mais valorizados. Então o espaço sindical, como um espaço de poder, é um espaço majoritariamente ocupado por homens. E na base das categorias, muitas vezes, como no nosso caso, um sindicato de professoras, um sindicato de professores, a nossa base também é majoritariamente feminina. E quando a gente vai ocupar esses espaços, a gente tem muitas dificuldades, porque a nossa voz ela não é ouvida da mesma maneira que a voz dos homens. Então a gente tem sempre que lutar muito para que a nossa voz, para que o nosso trabalho seja reconhecido. Então, embora eu tenha sido bastante respeitada, tenha tido um trabalho na minha seção sindical, que foi um trabalho que eu avalio como positivo, tive êxito no trabalho de direção da ADUFO, eu avalio como uma experiência positiva, vários foram os obstáculos para que a minha voz como presidenta pudesse ser ouvida. Isso nos espaços das universidades, no espaço acadêmico, é muito presente o fato de nós mulheres não sermos ouvidas e as nossas propostas não ser tão consideradas quanto as propostas dos companheiros homens. E certamente no Andes eu me deparei com eu diria, com as principais expressões da sociedade machista.
Porque talvez antes eu não tivesse percebido isso no meu cotidiano de militância. Eu vinha de uma trajetória de militância de outros espaços que, obviamente, também reproduziam a estrutura machista da sociedade, né? Mas que talvez tivessem um pouco mais esse debate mais avançado, né? mais enraizado. E no Andes, acho que o primeiro choque veio pela questão da aparência da minha idade, né? Como as pessoas me julgavam que eu era muito nova, então a frase "é tão novinha, será que tem capacidade de ser presidente do Andes?" As pessoas me diziam isso com naturalidade. Segundo elas, porque elas queriam me ajudar. Entendeu? Ou então frases, você é muito nova, você ainda vai aprender. Eu nunca vi ninguém falando isso para um jovem homem no sindicato, mas para as jovens mulheres, sempre a gente escuta isso. Acho que hoje talvez os homens se controlem mais para falar disso, né? Porque eu chegava lá e tinha que impor uma postura, como se fosse uma postura masculina, de sentar, de falar mais forte, porque senão eles não me respeitavam. E lógico que tinha piadinhas, dentro do Andes também tinha, hoje eu acho que já avançou bastante, de piadinhas, de às vezes te elogiar muito, não que a gente não goste disso, mas de dizer, elogiar você mais porque você está bonita, com um vestido bonito, do que pela fala que você fez em plenário. E isso repercutiu muito nas mulheres da minha geração. De que forma? A gente adotava determinados comportamentos que eram comportamentos masculinos, para a gente ser respeitada. Então eu falava mais alto, eu falava mais forte, tinha horas que eu não podia rir, porque senão era um sinal de desrespeito. E nós conseguimos isso. Eu diria que algumas mulheres dentro do sindicato, tem até alguns trabalhos científicos sobre isso já hoje, que quais são as mulheres que elas são ouvidas nos espaços onde elas estão. E aí eu sou uma das citadas, Marina é outra dessas mulheres citadas. Agora, qual foi a história que nós passamos para construir e hoje ser ouvida dentro do sindicato? Foi história de muita opressão e ter que se impor num comportamento quase que masculino para os outros respeitarem. Isso é um machismo, isso é uma opressão sem fim. Você já sofreu racismo? Você já foi preterida de alguns lugares? Sim, gente. Toda mulher negra tem uma história de preconceito para contar. Agora, quando eu entro no Antissindicato Nacional, na direção do Antissindicato Nacional, eu já entro fortalecida porque eu já vinha de militância de movimento estudantil, eu já vinha de construção do meu sindicato pela base e já vinha de construção de movimento social, movimento de mulheres e movimento negro. Então, eu já entro incidindo nessa política e com lugar de fala. Eu acho que é muito importante dizer que nós que compomos hoje a direção do Antissindicato Nacional, todas nós temos um lugar de fala porque nós fazemos militância para além das nossas universidades. Muitas vezes a gente passa por situações, né, de desqualificação, até mesmo de assédio, né, ou de desconsiderar o pensamento das mulheres simplesmente pelo machismo que está impregnado nas nossas relações e que o sindicato não é uma bolha, né? Traz essas relações machistas e patriarcais também para dentro do sindicato. Então, o feminismo ele trabalha no combate a essas posturas, mas a gente vivencia isso também dentro do movimento sindical, né? Essas concepções machistas que muitas vezes desqualificam as mulheres. E aí é um outro desafio para a gente dentro do sindicato também, né? É o desafio de ser mulher no movimento sindical, que é um movimento hegemonicamente, historicamente dominado pelos homens. Então, trazer essa discussão do feminismo, né, de como as mulheres se encontram nesse espaço, isso também leva a que os homens do sindicato, que se propõem a discutir um outro tipo de sociedade, possam compreender que um outro tipo de sociedade só é possível incorporando a luta feminista.
Eu sempre costumo falar que eu não era feminista, que eu fui me tornando feminista, né? Eu acho que ninguém nasce feminista. E o fato de ser mulher não nos dá automaticamente a condição de feminista, como o fato de ser trabalhador não nos dá automaticamente a consciência de classe, né? Essa é uma construção, social e coletiva. Que é porque a gente construiu uma resistência a partir de uma compreensão histórica e conjuntural do machismo, da solidariedade e da ação direta, né? Com greves, com pautas internacionais e nacionais, com ações de rua. Então, é isso que vai constituindo uma outra correlação de forças, dialeticamente. Ela é produto de uma correlação de força que se altera, e ela altera a correlação de força do porvir, e isso vai permitindo a gente dar passos importantes dentro da nossa casa, na criação dos filhos, nas relações amorosas, no trabalho, no sindicato, enfim, em todos os espaços que a gente está. Eu considero que ter posições feministas dentro do sindicato é a forma que a gente tem de fato contribuir para o avanço da luta da igualdade, né? Agora, eu tenho uma visão bastante peculiar sobre isso, né? Nós temos uma sociedade machista, patriarcal, que estrutura, entre outros, privilégios para os homens, não é? E ninguém abre mão de privilégios se não for confrontado, né? Se não houver rupturas, né? Então, a nossa presença no sindicato, levando a pauta feminista, né, é fundamental para que a gente faça essa ruptura. Agora, é um processo que, em certa medida, né, também tem confronto, né, com companheiros que estão no nosso sindicato. Muitas vezes não são confrontos dos debates políticos que a gente faz, mas são confrontos de disputa de poder, de respeito à nossa fala, né? Não é simples você chegar num congresso como o do Andes, pegar a palavra, né, quando você tem uma plateia toda que presta mais atenção naquilo que as mulheres estão falando, né, testando o seu desempenho, né, as suas possibilidades de ser uma dirigente sindical, né? Então, de fato, essa presença, se não for essa presença, vai ser muito difícil que a gente faça tem esse avanço, né, na pauta feminista das mulheres. O movimento feminista, a concepção de feminismo, ela precisa estar associada também a uma questão anticapitalista, né, precisa ter como compreensão exatamente o fundamento do que é o patriarcal, né, que é o sistema patriarcal que impõe às mulheres uma condição de subalternidade e que a gente não pode pensar uma outra sociabilidade se não pensar também atrelada ao feminismo. Então, o feminismo traz essa condição de pensar uma outra sociabilidade. Então, o sindicato que se denomina classista, ele tem por obrigação, né, discutir o feminismo, porque o feminismo aponta que a classe ela precisa ser considerada nessas suas condições. E muitas vezes, mesmo com companheiros, com homens que estão há muitos anos no sindicato, que têm uma concepção, né, de crítica à sociedade capitalista, uma concepção de que a gente precisa ter um outro projeto societário, mesmo assim a gente encontra dificuldade de ter posturas feministas, né, dentro do próprio sindicato. Eu acho que é um papel, e o sindicato também acha, e as mulheres do sindicato acham, e os grupos todos, que é fundamental você incorporar pautas feministas, inclusive no nosso programa e na nossa luta. Por exemplo, quando a gente vai participar das manifestações a favor da descriminalização do aborto. O Andes teve um papel muito importante neste processo lá, em Brasília, né? Quando a gente foi no 8 de março, o Andes, no Brasil inteiro, o Andes participa nas marchas, nas manifestações, tal, para colocar as palavras de ordem do sindicato no 8 de março. E se a gente é um sindicato classista que pensa na mudança social, numa sociedade socialista, enfim, num tipo de... A gente pretende chegar a algum lugar junto com os trabalhadores, essa questão está na ordem do dia, né? O feminismo, ele é a luta por igualdade.
Os homens deviam nos agradecer por querermos igualdade. Porque se a gente quisesse vingança por tudo de ruim que nós sofremos, ia ser muito complicado para os homens. Então nós queremos igualdade. Nós queremos o básico, receber o mesmo salário, o mesmo tratamento, ter uma vida sem violência. Então o feminismo é muito importante. O feminismo é uma luta política para que as mulheres possam exercer seus direitos em igualdade com os homens, e isso nós vamos ter que mexer com os privilégios. Porque se os homens ocupam hoje 90% da Câmara dos Deputados, é porque há uma desigualdade de gênero. Então nós temos que acabar com o privilégio do homem branco, do homem rico, de ocupar os espaços de poder. E os homens de esquerda precisam ajudar no sentido de ver que tem privilégios e ceder espaço. Nem sempre é hora dos homens falar. Então os homens que falaram tantos anos, tantos milênios, está na hora deles darem um espaço também para as mulheres. O feminismo é um pensamento que tem que ir para a prática. E se o nosso sindicato ele defende questões tão amplas, porque é necessário a educação, a gente, como professores, trata de todos os temas, a gente tem colegas de todas as áreas. Então, a gente tem que colocar esse conhecimento na prática. E isso é garantir que a gente tenha a participação das colegas que assim o desejarem, né? Deixar esse espaço e também entender que a gente tem que fazer o resgate desse apagamento histórico das mulheres nos espaços e que sim, a gente tem que tomar medidas para que tenhamos oportunidades de participar efetivamente. Eu compreendo que esse movimento é muito importante, mas ele tem que se dar de forma pedagógica e política. Ele não pode ser um movimento punitivista. Porque o movimento punitivista é aquele que agora minha geração não aprendeu, não fez determinadas lutas, mas ela construiu uma história para a luta que está aí. É um processo. Então, também os homens da minha geração também passam por esse processo. Lógico que nós em lugares diferentes, eu enquanto mulher e eles enquanto homens. E dentro dessa perspectiva, a gente tem que adotar uma conscientização de modo pedagógico. O que eu digo de modo pedagógico? Nós não podemos punir determinadas... Eu sou contra a punição a determinadas atitudes machistas, porque quando você pune, você simplesmente vai eliminar do espaço, mas ele vai continuar fazendo o machismo dele em outros espaços. Eu quero que ele fique aqui, que a gente seja pedagógicas, no sentido de dizer, de também fazer a emancipação desses homens, isso para mim é um movimento feminista, para que ele permaneça aqui, para que ele se modifique. Porque se você pune, ele vai embora e o machismo não vai continuar com ele vai só continuar reproduzindo isso em outros espaços. Sem a perspectiva feminista, é difícil avançar na luta das mulheres e na ocupação de espaços não só de direção sindical, mas da luta na perspectiva dessa mulher. Porque a gente também, vamos pensar, a gente tem uma base muito grande, a gente está no ensino superior, acho que é preciso levantar informações sobre isso mais historicamente, né? Pela própria formação da educação no nosso país, a educação básica, você vai ter uma prevalência das mulheres na educação básica. Então, a mulher que cuida, né? A mulher que vai educar a criança, a mulher que... Então, você vai ter uma prevalência das mulheres nesse espaço. Quando vai para o ensino superior, que, em tese, né, você entende esse espaço como um espaço mais intelectualizado, historicamente a prevalência foi dos homens. Então, é fundamental que no espaço que a perspectiva feminista ela esteja presente no sindicato classista, porque entre nossos companheiros de luta, eles não estão distantes, eles não estão numa bolha, né? E eles sofrem também e reproduzem práticas, né, do machismo, né, dessa sociedade patriarcal. Então, se não tem mulher, né, se não tem uma perspectiva feminista para apontar isso para esse camarada, dificilmente ele vai avançar nesse processo de superação. É uma tarefa nossa das mulheres e a perspectiva feminista ela é fundamental, não é, para que a gente também ajude, ajude não, é fundamental para a gente poder fazer essa luta, né, inclusive com os nossos camaradas.